Capítulo 2. O elo perdido. Você é um insuportável, digo brincando. Mas será que podemos falar daquilo que realmente importa? Da formatura? Entre perder os meus pais, mudar de escola e ficar 4 meses da minha vida brincando de ser estátua, fiquei tão atrasada que quase perdi o ano escolar, e ainda por cima, quando estava para completar os estudos. Isso significa que, se eu não entregar os trabalhos que os professores me passaram e tirar boas notas nas provas finais, vou ter de cursar o último ano mais uma vez. E isso não é nem um pouco aceitável, independente do quanto Macy queira que eu passe mais um ano por aqui. Afinal, se Hudson pode repor as aulas que perdeu enquanto estava morto, então também posso. Sabe que esse é o motivo pelo qual ando fugindo das escolhas difíceis, não é? Finalmente admito. Não vou conseguir dar conta desse monte de trabalhos que tenho para fazer e ainda tenho que descobrir o que devo fazer em relação a Cyrus ou ao círculo ou ao seu consorte? Mace sorri com aquela expressão irônica, mas ergue a mão antes que eu consiga protestar. Desculpe, não resisti. Mas você tem razão. Por mais que eu queira que as coisas sejam diferentes, você parece estar querendo mesmo se formar. Ela se levanta e pega o notebook que está na escrivaninha. Por isso, como sou sua melhor amiga, tenho a obrigação de fazer com que sua vontade seja feita. Você precisa fazer uma apresentação sobre a história da magia na aula da doutora Vera Cruz, certo? Ouvi um pessoal do último ano falando a respeito. Sim, todo mundo teve que escolher um dos assuntos discutidos na aula este ano e escrever um trabalho de 10 páginas sobre algum aspecto do tema escolhido, um que não tivemos tempo de nos aprofundar, e depois apresentar o trabalho para o restante da sala. Ela explicou que o objetivo é conseguirmos um conhecimento mais abrangente sobre partes diferentes da história. Mas acho que ela só está tentando nos torturar. Macy volta para a cama e digita alguma coisa no notebook. Tive uma ideia sobre o tópico perfeito para você pesquisar. É mesmo? Indago virando de frente para ela e me sentando na cama. Sim, confirma Macy. Vocês falaram sobre elo entre consortes, não foi? É exatamente por isso que estou louca para fazer essa matéria. Bem, você é um exemplo vivo de algo que não foi discutido na aula. Faço um gesto negativo com a cabeça. Infelizmente perdi essa aula, mas Flint me disse que é possível ser consorte de mais de uma pessoa durante a vida. Não sou a única pessoa que já teve mais do que um consorte. Macy para de digitar e olha para mim, erguendo a sobrancelha. Sim, mas você foi a única pessoa cujo elo entre consortes foi rompido por outra causa que não seja a morte. Isso nunca aconteceu com outra pessoa? Repito, sentindo o coração aos pulos no peito. Sério mesmo? É difícil de acreditar, mas também é terrível demais acreditar em uma coisa dessas. Se ninguém mais passou por isso antes, como vamos conseguir consertar o que houve? O que vamos fazer? E por que Deus? Por que isso foi acontecer logo comigo e com Jackson? Nunca, enfatiza Macy. Elos entre consortes nunca se quebram, Gracie. Nunca. Simplesmente não dá. É uma lei da natureza ou algo do tipo. Ela para e fita as próprias mãos, que estão sobre o teclado. Só que, por algum motivo, o seu se quebrou. Como se eu precisasse ser lembrada disso. Como se eu não estivesse bem ali quando aconteceu. Como se eu não sentisse o elo se arrebentar com uma força que quase me rasgou ao meio. Uma força que quase me destruiu. E quase destruiu Jackson também. Nunca? Acho que não devo ter ouvido essa parte direito. Não posso ser a única pessoa que passou por isso. Nunca, insiste Macy, enfatizando deliberadamente cada sílaba enquanto me olha como se 3 outras cabeças tivessem brotado no meu pescoço. Não é mais ou menos nunca, Gracie. Não é quase nunca. É nunca mesmo. Assim, nunca em toda a história da nossa espécie, entendeu? Elos entre consortes não podem ser quebrados enquanto os consortes estão vivos. Jamais. Ela balança a cabeça para reforçar o argumento. Nunca mesmo. Jamais. Nunca. Está bem, já entendi. Esboço um gesto negativo com a cabeça em sinal de rendição. Elo entre consortes nunca se quebram, mas o elo que eu tinha com Jackson se quebrou sim, e nós dois estamos vivos, então... Pois é, diz ela concordando e com uma expressão séria. Estamos em um território totalmente desconhecido. Não me admira o fato de você se sentir tão mal. Você passou mesmo por algo horrível. Uau, valeu, hein? Finjo arrancar um punhal enfiado no meu coração.
Mas Macy se limita a fazer uma careta para mim. Você sabe do que estou falando. É, sei sim. Mas tem uma parte em tudo isso que simplesmente não consigo entender. Já faz 3 dias que venho pensando no caso, e é por isso que não acredito muito nessa história de que isso nunca acontece. Nunca. Ela interrompe agitando as mãos para enfatizar. Isso literalmente nunca acontece. Levanto a mão para que ela interrompa sua fala, porque, de fato, estou tentando formular uma hipótese aqui. Mas, se for verdade, e se elos entre consortes nunca se quebrem, por que motivo havia um feitiço para romper o meu? E como a carniceira de todas as pessoas no mundo sabia qual era esse feitiço? Capítulo 3. Inspira, respira e não pira. Ei, sabe o que vão servir no jantar hoje? Pergunto enquanto caminho com Macy pelos corredores iluminados por archotes em formato de dragão, até a cantina. Nós duas estamos com uma fome gigantesca, depois de passarmos 3 horas pesquisando sobre elo entre consortes. Embora não tenhamos chegado muito mais perto de descobrir outra pessoa cujo elo tenha sido rompido, ou qualquer menção a um feitiço capaz de fazer isso. Esqueci de perguntar. Seja o que for, vai ser horrível. Ela faz uma careta de nojo e suspira. Hoje é uma das quartas ruins. Quartas ruins? Provavelmente eu devia saber do que ela está falando, considerando que venho fazendo minhas refeições na cantina quase todos os dias nessas últimas 3 semanas. Mas estava ocupada com outras tarefas. Em dias normais, já tenho sorte se conseguir me lembrar de vestir o uniforme e quase nunca lembro o que vão servir na cantina, com exceção dos waffles às quintas. Esses são marcados eternamente no meu cérebro. Mace me encara com uma expressão de desaprovação conforme descemos as escadas. Bem, digamos que a minha melhor sugestão será o frozen iogurte. E talvez um bolinho, caso você esteja se sentindo corajosa. Frozen iogurte? Está falando sério? Duvido que seja tão ruim assim. As bruxas na cozinha são incríveis. O que será que elas serviram para causar um asco tão grande na minha prima? Olhos de morcego? Dedões de sapo? As bruxas são incríveis mesmo, concorda Mace, mas todo mês, em uma quarta-feira, as bruxas saem cedo para jogar Wingle. E hoje é uma dessas noites. Para jogar Wingle? Repito completamente embasbacada, enquanto minha imaginação produz imagens de bruxas com asas enormes de corvo voando ao redor do castelo. Por outro lado, se fosse assim mesmo, com certeza eu já teria visto isso acontecer. Macy fica chocada quando percebe que eu nunca ouvi falar desse ritual. É tipo bingo, mas na versão das bruxas. Não vejo a hora de ter idade para jogar. E tem idade para jogar isso? Reviro o cérebro tentando imaginar que tipo de bingo as bruxas da cozinha jogam para precisar de uma idade mínima. Tem. O rosto de Mace se ilumina. É como um bingo normal, só que todas as vezes que a locutora anuncia um número que está na sua cartela, você tem que tomar um gole de qualquer poção que esteja sendo servida naquela noite. Algumas fazem você dançar igual uma galinha, outras viram suas roupas do avesso. No mês passado, tinha uma que fazia as bruxas andarem pelo salão rugindo como tiranossauros. Ela ri. Digamos que quando você, enfim, consegue fazer uma linha de bingo e ganha o jogo, você mereceu ganhar. As bruxas da cozinha são loucas pelo jogo, mesmo que Marjorie sempre ganhe, porque ela adora fazer um drama. E isso acaba se transformando num evento à parte, porque Serafina e Felicity sempre a acusam de jogar algum tipo de feitiço nas bolas e... Ei, de quem são essas bolas em que vocês jogam um feitiço? Pergunta Flint quando seu corpanzil surge atrás de nós. Como de costume, eles tampam um sorriso enorme naquele rosto bonito e um toque de gaiatice nos olhos cor de âmbar. Só pergunto porque tenho quase certeza de que deve ser contra as regras. Pode parar por aí, viu? Diz Macy com um sorriso balançando a cabeça. Eu estava falando sobre o Wingle e como as bruxas da cozinha se empolgam com os... Wingle? Ele fica paralisado diante da escadaria e o seu sorriso tranquilo dá lugar a uma expressão de horror. Não me diga que hoje já é a noite do Wingle. Mace suspira. Se eu pudesse... Sabe de uma coisa? Acho que não estou com fome. Flint começa a recuar. Acho que eu vou... Ah, não.
Você não vai escapar dessa. Macy enlaça o braço de Flint com o seu e começa a puxá-lo em direção à cantina. Se a gente tem que sofrer, você vai sofrer junto. Flint resmunga e Macy, embora concorde com ele, o leva consigo. Os dois passam o restante do trajeto reclamando, até que por fim digo: duvido que as coisas sejam tão ruins assim. Sobrevivi a comidas de cantinas de escolas públicas, onde ninguém servia frozen iogurte nem nos melhores dias. Ah, as coisas são bem ruins, sim, responde Macy. Na verdade, são horríveis, avisa Flint. Mas como? Como podem ser tão ruins? Quem vai preparar a comida? Os dois me encaram com uma expressão idêntica de horror, quando respondem ao mesmo tempo: os vampiros.